Fala, moçada! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora então para mais uma aula do Não Perca a Cabeça da nossa plataforma, que sabe que tem aquela dica toda, né, de que estudar não precisa ser chato. Então hoje a nossa aula é sobre Max Weber, ação social. Bruno, ação social cai no Enem? Velho, cai pra caraca, maluco! Cai no Enem, cai no vestibular, cara, cai em tudo, meu. É tipo, sabe, arnica, coisa de vó, tá ligado? E quando você machuca, a avó manda você passar arnica pra tudo, né? Você tá com um roxo na canela, passa arnica. Você tá com um machucado no braço, passa arnica, né? Você tá com conjuntivite, põe arnica, né? Tipo, cara, tudo dá arnica. Max Weber é mais ou menos assim, principalmente se tratando de ação social. Bora lá então, pra gente compreender esse cara. O Weber, ele tem uma análise diferente do Durkheim, por exemplo, né? Ele vai usar do chamado método compreensivo. O Weber, ele vai traçar uma análise sobre a sociedade, tentando discutir as suas pormenoridades ali, os seus detalhes, e não tomando ali algumas máximas, né, evolucionistas, umas questões mais complexas assim. Isso vem de base do seu idealismo alemão. Tema da aula passada, inclusive, eu acho que você se lembra disso, né? No idealismo alemão, ele vai ver aquela questão hegeliana do movimento histórico como um conceito que é mobilizador da sociedade, né? Que vai fazendo com que a gente vai sofrendo algumas transformações, né? Bom, qual é o grande objetivo do Weber, então, ao discutir o tema da ação social? Investigar a ação social e a conduta dotada de sentido. Pá! Aqui tem uma parada maneira pra caraca dele, né? Quando a gente fala essa questão de sentido, o Weber ele vai analisar muito subjetivamente os sujeitos, né? Como que a sociedade, né? Como que o mundo da vida, ele influencia a vida dos sujeitos, para que eles possam fazer ações que sejam dotadas de sentido. E o que é a ação social, então, Little Black? Vem comigo. Ação social é toda ação humana, ou melhor, toda ação humana é influenciada pela consciência da situação. Ou seja, né, a ação social é uma ação humana, mas uma ação humana consciente, uma ação humana de vontade livre, de escolha do sujeito para executá-la, né? Isso é uma ação social. E o Weber, ele vai fazer uma diferenciação entre essas ações sociais. Vamos para a primeira? Diz lá então, é a ação tradicional. O que é a ação tradicional? O costume, a tradição ou hábitos familiares. São aqueles elementos que geralmente a gente herda. E aí é legal porque nesse ponto é onde a gente sempre abre uma janelinha, porque a filosofia e a sociologia, elas caminham muito próximas, né? Sempre muito próximas. Então, nessa compreensão da ação social tradicional, nós vemos que a moral, por exemplo, e aí é o ponto que acho que é legal discutir, a moral, ela é herdada. Tem gente que acha que o mundo gira em torno do seu umbigo. Cara, migué, tá ligado que não é assim. Nós, quando nascemos no mundo, nós já temos ali um padrão moral que ele já acontece. As leis, elas já existem. As leis, desde o sentido mais amplo até os combinados dentro das nossas casas. Quando nasce um intruso numa família lá, né? Quando chega um bebê na família, ai Bruno, brincadeirinha, né, gente? Quando chega um baby, um fofinho, uma fofinha na família, é o quê? Essa criança, ela se adapta àquela forma de vida dentro daquele espaço, né? Então, vai ter que se adaptar mesmo, né? Se modelar a partir daquela forma de vida presente dentro daquela casa, dentro daquela família. Isso é muito comum, isso é o que a gente chama de uma ação social tradicional, né? Que é do costume, da tradição ou dos hábitos familiares. Você herda alguns elementos, você herda alguns costumes que são próprios do lar, de onde você veio, da família que você veio. Segundo tipo de ação social, ação social efetiva.
resultante das pulsões e paixões. Pá! E nós somos seres humanos, né? Que temos essa questão dessa pulsão, dessas motivações que são de sentimento, de paixões nossas que nos guiam, né? Quantas vezes a gente não faz besteira porque age por impulso, né? Quantas vezes a gente não toma bronca do pai e da mãe porque a gente agiu por impulso e não pensou na nossa ação, né? Claro, aqui o Weber está dizendo assim, existem ações sociais que são efetivas, são aquelas que vêm da nossa pulsão, aquelas que vêm das nossas paixões, aquelas que vêm um pouco assim do que nós temos enquanto constituição psíquica, né? Que é a nossa vontade, o nosso desejo. Pois bem, a terceira forma de ação social é a racional, guiada por um valor de ordem ética, estética ou religiosa. Essa é muito importante, tipo, pra caraca, velho, né? É muito importante mesmo, porque é aquele tipo de ação que a gente mais efetiva dentro da sociedade e é o tipo de ação que ela é mais complexa e geralmente ela é mais abrangente, né? Então, quando você pensa ali um valor ético, né? Como por exemplo, graças a Deus no Brasil isso não acontece, a corrupção, né? Quando você vai viajar a trabalho e aí você vai no restaurante e o cara do restaurante ele pergunta para você, você quer a nota no valor ou você quer ela num valor maior? Certa vez me perguntaram isso, eu nem sabia que se fazia isso, né? Eu falei, eu preciso da nota fiscal para eu dar conta na empresa. Aí o cara falou, você precisa da nota no valor? E eu perguntei, oi? Aí ele, você precisa no valor? Foi o que eu consumi? Aí ele, tá, mas você quer no valor? Ele insistiu 3 vezes para dizer, tipo, você não quer que aumente o valor para você ganhar um pouquinho a mais ali, né? Isso é corrupção, né? Isso é corrupção. Então, um agir racional é um agir de ordem ética. Diante dessa situação, você diz não. Dessa e tantas outras, né? Eu sei que a galera do Não Perca a Cabeça não cola, né? Isso daí a gente não tem dúvida, né? Graças a Deus isso não acontece. Mas, por exemplo, a cola na sala de aula. Muitas vezes nós temos moralismos, né? Moralismos em relação à política, mas nas pequenas condutas nossas, nós deixamos isso passar. Ficou maneiro aqui, né? Parece um rapper, né? Tipo, nas pequenas condutas e pá. Então, assim, no nosso pequeno jeito de ser ali, a gente acaba deixando passar algumas coisas, né? Corrupção não pode, mas colar pode? Temos um BO aí para resolver, né? Outro tipo de valor é o valor estético, né? O que é a estética? A estética, vocês vão ver isso com o professor de filosofia, é a ciência que toca o belo. É a área do conhecimento, né? A área da filosofia que vai pensar, né? Problematizar a noção de belo na sociedade. O que é o belo? O que é a beleza, né? Então, esse tema é um tema mega importante também, porque é a forma como a gente se relaciona com o mundo, né? Aquilo que não nos atrai o olhar, aquilo que não mexe com a nossa sensibilidade, essa palavra é importante, aquilo que não mexe com a nossa sensibilidade não nos interessa. Vocês já repararam que quando às vezes a gente vai num lugar, que o lugar ele não nos agrada esteticamente, às vezes a gente sente um desconforto de estar lá, e aí a gente começa a fazer alguns julgamentos, a gente começa a se atropelar um pouco ali, até mesmo com alguns preconceitos em relação aos espaços, né? Por quê? Porque a questão estética ela é forte do ser humano. Engraçado, por exemplo, quando você ama alguém, né? Quando você gosta de alguém assim, você se apaixona, né? Aí vem o cremoso ou a cremosa, né? E passa por você, tipo, nossa, meu Deus, né? Olha ela, né? Ou então as meninas, ai, gente, meu Deus, que coisa linda. Por quê? É engraçado que às vezes o amigo ou a amiga, quando olham para o mesmo sujeito ou sujeita que você gosta lá, a pessoa fala, ai, nem é isso tudo. Por quê? É uma avaliação do ponto de vista da estética, né? Então, quando a gente fala de uma ação social racional, ela também tem esse caráter estético, que é um juízo de gosto. Essa palavra é importante, juízo de gosto, tá? Temos também uma ação social do tipo racional religiosa. O Weber gosta bastante disso, mais para frente nós vamos ter algumas outras aulas
discutindo sobre a questão da religião do ponto de vista da sociologia do Weber, né? E o Weber vai falar, olha, a questão religiosa, ela é uma questão preponderante, ela é uma questão importantíssima, intrínseca à noção humana, porque ela também vai guiar os sujeitos, né? As ações sociais de tipo religiosas, elas levam as pessoas, inclusive, a tomar decisões como do tipo dar a sua vida em nome de Deus, ou do que a pessoa acredita, né? Abrir mão dos seus desejos, viver uma vida mais assim, mais pura, abdicando dos prazeres em nome de um desejo religioso, né? E tudo isso a partir daqui, ó, a partir da escolha da pessoa, a partir do ponto de vista racional da pessoa, da forma como a pessoa se relaciona com a transcendência ali, no caso, a questão religiosa, tá? Pois bem, bora seguir mais um pouquinho? As normas sociais só se tornam concretas quando se manifestam em cada indivíduo sob a forma de motivação. Gente, esse é o ponto principal. Se tem uma palavra importante para compreender a ação social do Weber, é a ideia da motivação. Tatua no teu braço assim, ó, motivação, põe o Weber ali do lado, porque não tatua, que senão vai ser cola e você está lascado, né? Mas a motivação, ela é muito importante enquanto normas sociais, né? Porque as normas sociais, elas estão presentes dentro da sociedade e a gente, querendo ou não, a gente não pode abrir mão delas, né? Elas existem, elas fazem parte, né, da nossa vida. E o que é interessante para o Weber, enquanto ação social, para a gente poder aceitar, acatar essas normas, né? Sentido de motivação. Motivação que eu ajo dentro da sociedade porque isso eu enxergo nessa minha ação, eu enxergo nesse meu modo de ser uma forma significativa, né? Eu enxergo nessa minha forma de ser, nessa ação social, algo que é importante para a minha vida. Então, fica com uma ação de sentido. Por isso, uma motivação. E aí tem uma parada maneira para a gente entender do Weber, né? Que eu disse no começo da aula. O Weber, ele vai fazer uma análise muito subjetiva das pessoas. Por que as pessoas, elas tomam tais decisões, né? Mas aí ele vai decompondo esta análise, ele vai ampliando o debate da análise, olhando parte por parte, para aí sim ele poder chegar numa conclusão. Ele não vai padronizar comportamentos, né? Até porque essa ideia de natureza, de padrão, não funciona dentro da sociologia. E aí o Weber, ele vai dizer que o cientista deve decompor o sentido das diferentes ações sociais. Por exemplo, assumir as normas sociais, elas são importantes quando nós temos uma motivação e quando olhamos para ela no sentido de que é importante para nós viver as regras. Que as regras, elas fazem a sociedade ela ser melhor, né? Elas contêm ali, de alguma forma, às vezes as pessoas mais exageradas, né? Eu acho muito legal, às vezes você está na fila do trânsito, todo mundo na fila bonitinho, e aí vem aquele esperto, que acha que é muito mais esperto que todo mundo, e aí ele quer furar a fila para entrar mais na frente. Por que a sua pressa é mais importante do que a minha, do outro que está atrás, do outro que está na frente? Essa é a questão, né? E aí que vai a questão da gente entender assim do agir coletivo. Que aí é você racionalizar exatamente a ação social. De pensar assim, olha, uma boa regra é aquela que vale para todos. Uma sociedade boa, né? Vamos pensar, um trânsito bom é aquele que todo mundo respeita. É aquele que todo mundo segue os padrões direitinhos, né? As regras direitinho. E não fique tentando ali burlar uma regra ou outra para poder se favorecer. Isso é um ponto maneiro que o Weber vai dizer, né? Então, ele vai dizer assim, cara, precisamos decompor o sentido das diferentes ações sociais. Bruno, dá um exemplo para a gente entender essa decomposição do Weber? Dou sim. Por exemplo, enviar cartas. Tá, tudo bem, a gente quase não envia cartas hoje em dia, né? Mas o ato de enviar cartas, ele está associado a muitas outras pessoas, né? E também a ações suas, como por exemplo, vamos pegar na própria carta mesmo, né? Você vai parar, você vai pegar um papel, você vai escrever, você vai enviar, né? Depois você vai receber uma de volta, mas dentro dessa decomposição da ação, você percebe que
existem outros sujeitos envolvidos nisso. Alguém que pegou sua carta, alguém que registrou, alguém que colocou dentro de um departamento, esse outro que recolheu, que levou para o transporte, que foi para o avião, alguém pilotou o avião. Cara, há uma inter-relação até chegar na pessoa que você desejava que lesse sua carta. Há uma inter-relação. Então, para o Weber, é importante pra caramba compreender essa inter-relação dentro da sociedade, que faz com que, às vezes, a sociedade produza alguns tipos de comportamento. Por que algumas demandas? E isso é objeto de estudo do cientista social. Decompor exatamente essa análise, decompor ali esses comportamentos para entender por que existem algumas motivações ou não dentro ali, algumas relações ou não dentro da sociedade. Por último, uma questão importante para caramba no Weber, né? Ação social é diferente de relação social. Por quê, Bruninho? Porque relação social exige que o sentido seja compartilhado. Ou seja, todos devem ter ali o mesmo sentimento diante da ação, né? E, para ele, a ação social, ela exige que apenas o sujeito tenha motivação, né? Que para o sujeito seja importante. Já a relação social, ela vai exigir que a coletividade veja sentido nisso também, que a coletividade, ela compartilhe desse mesmo sentido. Beleza, moçada? Espero que tenha ficado claro para você, então, né? Weber, um cara super importante. A noção de ação social é uma ação simples, na verdade, né? Aquilo que o sujeito faz de modo racional dentro da sociedade, né? E aí ela vai se subdividir tá do lado de cá, né? Em 3 tipos diferentes: a tradicional, que são os nossos costumes, a efetiva, que são as nossas paixões, pulsões, né? E a racional, que é guiada por um valor de ordem ética, estética ou religiosa. Lembrando, a ética é uma reflexão sobre a moral. A ética é uma reflexão sobre as nossas normas sociais. Vou até fazer aqui, ó, uma seta para ligar essas ações aqui, né? A ética com as normas sociais. Elas são super importantes porque o agir ético é aquele agir que reflete sobre a sua forma de ser dentro da sociedade. Beleza? Ó, faz aquele print super special do quadro aí, para você ter sorte, tá bom? E espero te encontrar muito em breve. Beijo no coração, moçada. Foco, força e fé. Tamo junto. Um abraço do Little Black. Até mais.